se fala em família tradicional brasileira, o que é família? E por que tradicional? Outro termo muito comum é se falar de família estruturada ou família desestruturada. O que se quer dizer com estrutura? Vamos entender isso? Nesse vídeo, vou te mostrar que família é uma das instituições mais antigas e fundamentais da sociedade, mas que varia segundo a época e o lugar. Dependendo da cultura, da religião, das tradições e fatores culturais, a constituição da família diverge. Então, como falar sobre família estruturada ou desestruturada? O que compõe essa estrutura? Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você tem interesse em compreender o comportamento humano em suas relações pessoais, familiares, profissionais, ou se você é um profissional que quer aprimorar o seu conhecimento sobre o psiquismo humano, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência e sei que existem muitas dúvidas nessa área. Vamos ao conteúdo. Família é um grupo de pessoas que possuem laços consanguíneos ou afetivos. São pessoas que compartilham de um mesmo gene, como pais e filhos, e, no caso, afetivos são pessoas que não têm os mesmos genes, mas que se consideram da família. É o caso de filhos adotados, enteados, genros, cunhados e outros. Então, há famílias que se formam com pais que se separaram e casaram novamente, convivendo com filhos do relacionamento anterior, juntamente com filhos, do relacionamento atual e ainda com os filhos do cônjuge. Então são pessoas que moram na mesma casa, nem sempre têm laços consanguíneos, mas que se consideram da família. Há também os casais homoafetivos que adotam filhos ou não têm os próprios filhos, ou eles de alguma forma buscam ter filhos. A ciência, a tecnologia está favorecendo isso e eles compõem também o que nós chamaríamos de família. De toda forma, os membros da família podem conviver sobre o mesmo teto ou podem se estender a outros lugares, como é o caso, inclusive, dos parentes distantes e agregados. Então, a família é o primeiro local onde o indivíduo se relaciona com o mundo e onde ele começa a desenvolver a sua identidade. Espera-se que a família se responsabilize pelos cuidados com as crianças daquele núcleo familiar, dando suporte material e emocional, favorecendo a transmissão dos valores e tradições da cultura, da religião e contribuindo para a socialização da criança e dando a ela o que a gente chamaria da educação formal. Como qualquer grupo social, a família deve ter para o seu funcionamento regras claras, limites definidos e comunicação aberta naquele grupo. Os papéis e responsabilidades de cada membro devem ser definido e respeitado, e a ordem e a hierarquia, as sucessões de herança e a harmonia no ambiente familiar devem ser preservados. É claro que na prática, conflitos e instabilidades ocorrem. Esses conflitos, se somados à dificuldade de recursos financeiros, inflexibilidade e descumprimento de combinados, as divergências de ideias e opiniões, inseguranças afetivas, fará com que o equilíbrio e a estabilidade no ambiente familiar oscilem. E aí, pode parecer simples, mas a família é complexa. Lacan já apontava no seu texto Complexos Familiares, é o nome do texto, que a dinâmica familiar é complexa e desafiadora e que seus membros podem enfrentar uma série de conflitos e tensões que afetam, com certeza, as relações familiares. É que questões psicológicas dos seus indivíduos emaranham-se com aspectos do coletivo, advindo daí o inesperado, o estranho, o inusitado e causando reações nem sempre passivas no seio familiar. Então os pais eles criam os filhos achando que os filhos vão funcionar dentro do esperado e de repente os filhos trazem o inusitado e óbvio que nem sempre isso é passivo lá dentro daquele ambiente. Esses conflitos eles permitem que as instituições jurídicas, as instituições políticas, civis e religiosas interfiram no funcionamento da família. Assim, os conselhos tutelares, as delegacias, as igrejas, os políticos e até programas de televisão, eles se colocam como instituições que ditam ordens e controlam o que se passa no seio familiar. São essas instituições que rotulam o funcionamento familiar como estruturado ou não estruturado.
Então, eles pretendem dizer que existem famílias estruturadas e famílias não estruturadas, sendo que estrutura, no seu conceito, se constitui de elementos essenciais que dão sustentação, arcabouço ou corpo a alguma coisa. Então, essas instituições, elas tomam por modelo de família, no caso, família estruturada, aquela em que os pais e os responsáveis assumem a liderança e os filhos, independente da idade destes, eles vão respeitar essa autoridade. Então, o filho, mesmo depois de adulto, ele deverá manter a obediência aos pais. É desse modelo que surgiu o conceito de família tradicional brasileira, que remete a um ideal de família, composta por um pai provedor e que tem a maior hierarquia na família, uma mãe cuidadora e seus filhos submissos, que moram juntos sobre o mesmo teto. Esse modelo, no entanto, tem sido objeto de críticas por parte de diversos grupos e movimentos sociais que argumentam que ele é excludente, pois desconsidera a diversidade das estruturas familiares presentes na sociedade brasileira. Assim, é importante lembrar que a dinâmica familiar é complexa e diversa, podendo incluir diferentes composições, como as que citei no início, incluindo as mães solo, em que a paternidade é inoperante e não atende às necessidades do filho, e ainda famílias em que os avós são os responsáveis pela criação e sustento familiar, em oposição a esse modelo estruturado que foi instituído. Então, as famílias atuais, elas comportam também diferentes tamanhos e diferentes papéis desempenhados pelos seus membros. Outro fator a considerar é que famílias com maiores recursos financeiros tendem a ter mais acesso ao trabalho, a serviços de saúde, à educação, ao lazer, de forma que esses recursos, eles eliminam dessas famílias os conflitos financeiros, que muitas vezes são palcos de atritos familiares. Por outro lado, famílias de classes mais baixas podem enfrentar mais desafios econômicos e sociais, como falta de acesso a serviços de saúde mental, por exemplo, que nem sempre é acessível o acesso a psicólogo, a psiquiatra, alguns profissionais podem até vir a ter acesso, mas não é com a facilidade de quem tem uma condição econômica ter essa facilidade. Outra coisa é as famílias de classes mais baixas, elas têm dificuldade de ter acesso à educação de qualidade, a um trabalho estável e, nesse caso, a escassez de recursos pode dificultar a criação de uma estrutura familiar saudável. Bem, concluindo, é importante ressaltar que dizer que uma família é estruturada não significa que não tenha, no seu seio, conflitos difíceis de serem minimizados. E a estrutura familiar é determinada por vários fatores, como a condição econômica, cultura, religião, os valores pessoais, as experiências individuais de cada membro da família e, óbvio, como é estruturado psiquicamente aqueles membros ali dentro daquele seio familiar. Portanto, é possível encontrar famílias estruturadas em todas as classes sociais. O que nós não podemos dizer é que famílias estruturadas sejam o padrão da família tradicional brasileira. Então, família estruturada é uma coisa, e nós vamos ver que essa facilidade de acesso a determinadas coisas, com o mínimo de conflito, o mínimo de dificuldades ali no relacionamento daquela família e no relacionamento dos membros daquela família na sociedade, e que necessariamente a família tradicional brasileira, ela não segue esse padrão. Nem sempre o que nós chamamos de família tradicional brasileira tem a ver com esse padrão de família estruturada, que aí teria diversos modelos. Bem, se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Obrigada!